Bom, pessoal, então essa daqui é a tela principal, tá, do F-Tool, né? Então, existe 3 etapas, né? A primeira é desenhar a sua estrutura. Segundo, definir os apoios, definir as dimensões, definir o material, aplicar as cargas e, por último, fazer a análise. Então, a gente vai fazer todas essas etapas, tá? Uma das coisas que pode auxiliar, como no AutoCAD eu tenho um grid aqui que eu posso, né, ativá-lo, e aí o meu elemento de desenho, que é essa barrinha aqui, tá? Ela vai andar, ativo o grid e ativo o snap. Então meu elemento de desenho ele vai andar por essas pecinhas aqui, tá? Então aqui o grid e o snap. E eu posso modificar as dimensões do meu grid. Como no exemplo a gente tem uma viga, tá? Então a gente só precisa mexer no grid aqui no Y. A nossa viga ela tem comprimento de 5,63 metros. Mas para facilitar a gente vai considerar ela como 5,60. Então vou colocar um grid aqui de deixa eu ver, 0,8 metros. E vamos ver se dá pra gente desenhar a nossa viga. Então clico nessa ferramenta aqui do lado, ó, que é a linha de desenho. Daí vou clicando, ó, e vai mostrando aí o comprimento da viga, ó. Estão vendo ali em cima, aqui no canto, ó. Porém eu errei o grid, tem que modificar o X e não o Y. Então modificando aqui o X para 0,8, tá? Então vamos redesenhar a nossa viga. 0,8 não deu, vamos 0,6. Então 0,6 ele já vai ficar com... Não, ainda não deu, 0,7. Pronto, 0,7 aí ele fica com um comprimento de 5,6 metros, tá? Entre um ponto e outro. 5,60. Dá certo também, né? Então pronto, né? 0,8 ou 0,7 deu. Então, desenhei a minha viga. Primeiro passo já foi, já desenhei a minha viga. Qual é o próximo passo agora? É representar, né, os apoios. No caso, simulando uma estrutura de concreto, né, armado, então os apoios eles vão ser do terceiro gênero. Para colocar os apoios, eu venho nesse triângulo onde tem condições de suporte ou apoios. Vai abrir essas abazinhas aqui e nessas abas eu tenho aquelas condições dos apoios. Deslocamento horizontal, livre ou restringido. Deslocamento vertical, livre ou restringido. Rotação, livre ou restringido. Que são aqueles deslocamentos ou restrições de apoios do primeiro, segundo ou terceiro gênero. No caso do apoio do terceiro gênero, todos os movimentos eles são restringidos. Então vou marcar aqui tudo fixo. Para desenhar um apoio, então venho aqui no mouse, seleciono o apoio e venho nessa folhinha aqui do lado, para aplicar. Então apliquei, se transformou em um apoio do terceiro gênero. Tá? Venho nesse outro ponto, que é o outro apoio, final da viga, clico com o mouse, ficou vermelhinho, venho nessa última folhinha e vou aplicar. Pronto, eu já tenho o apoio definido para essa viga aqui. Então, desenhei a minha viga, né? Fiz as minhas condições de apoio. O que é que falta agora? Né? Dizer as dimensões do meu elemento estrutural. Para as dimensões eu venho nesse perfil I, nessa setinha aqui, tá? Ó. Então vou clicar nessa seta, vai abrir uma nova aba para desenhar as dimensões. Aqui eu tenho uma seção genérica, mas a seção da nossa viga, como os elementos de concreto no geral, essa seção ela é regular. Então venho nessa folhinha para criar uma seção e eu tenho vários tipos aqui pré-definidos. A nossa seção ela é uma seção retangular, tá? E o nome do elemento é
viga. Então vou digitar aqui o nome do elemento, digitar uma seção já pré-formatada e aperto em Done. Feito. E vão aparecer agora os parâmetros dessa nossa seção. Então lembrando, a altura da viga era 60 centímetros, a unidade está em milímetro, então 600 milímetros. A largura da nossa viga, 15 centímetros, como aqui está em milímetros, então 150 milímetros, que dá os 15 centímetros. Tudo bem? Vou selecionar o nosso elemento com o mouse e venho nessa folhinha aqui, ó. Nessa daqui que vai aplicar ao meu elemento. Então pronto, já disse a informação que o meu elemento aqui tem, né, dimensões da seção transversal de 60 centímetros de altura, ou 600 milímetros, e 15 centímetros de largura, ou 150 milímetros. O que é que falta agora para a gente conseguir processar a nossa estrutura? Informar qual material. E o material que nós estamos simulando agora é uma estrutura de concreto armado, tá? Para informar o material, eu venho nesse primeiro símbolozinho aqui, que é o I com uma lupa, clico nele, vai abrir essa nova aba, onde eu vou caracterizar o meu material. Esse programa ele já vem com alguns materiais pré-definidos. Eu clico nessa folha, vou dizer qual o nome do nosso material, que é o concreto, e aqui eu tenho alguns materiais pré-definidos: aço, concreto e alumínio. Como nosso material é de concreto, clico, aperto OK e ele já vai preencher automaticamente aqueles parâmetros, tá? Vou selecionar a nossa viga e vou aplicar aqui mais uma vez, né, nesse elemento aqui, informando para o programa que a nossa viga é de concreto armado. Pronto, já tem o desenho da nossa viga, as condições de contorno, os apoios, as dimensões, o material. O que é que falta agora? A carga. A carga, eu tenho todos esses botões aqui para informar a carga, tá? A nossa carga é do tipo carga uniformemente distribuída, como a gente viu ali na lousa. Então vou clicar aqui na carga uniformemente distribuída, vai abrir uma aba, ó. Eu tenho que criar um novo nome da carga, vou colocar reação viga, OK. E vou informar para ela, né, a carga na direção X, que é a carga horizontal, e o valor na direção Y, que seria o valor na vertical. Essa carga ela só existe na vertical, então vou informar apenas o valor aqui dessa carga, tá? Então o valor que nós encontramos, né, o valor que vai ser modelado para essa viga é o valor de 17,81 kN por metro. Vou selecionar o meu elemento e vou aplicar a essa carga, informando o valor que atua nela. Veja um dado interessante, ó. A carga ela está aplicada, 17,81, porém ela está na direção oposta, de baixo para cima. Para corrigir isso, basta colocar um menos no valor da carga. Vou selecionar o meu elemento e aí já faz a correção, né, do sentido da carga. Tá? O sentido da carga também é importante, então tem que estar no sentido correto, né? Para melhorar a visualização, como os números estão pequenos, então pode vir aqui em Display, na verdade opções, tamanho do texto, texto largo, que aí vai aumentar. Pronto, a nossa viga já está pronta para ser processada pelo programa, né? A última coisa que falta fazer antes do processamento é fazer o salvamento, né? O programa ele só processa depois que você salva, né, o seu arquivo. Então vem aqui no disquete, né, para salvar. Vou salvar aqui o arquivo em qualquer pasta. Então salvei aqui o arquivo. Meu programa está pronto para rodar, né? A análise do programa é através desses 4 botões, né? O primeiro, carga axial, que vai me dar as informações de esforço cortante, né? Carga axial, que é tração e compressão. Como é uma viga, esses valores vão ser nulos.
O segundo, esforço cortante. A gente sabe que tem esforço cortante na viga. O terceiro, momento fletor. O momento fletor também atua em vigas. E o quarto seria a deformação da viga. Como essa viga vai ficar após todas as cargas atuarem nelas, tá? Então vamos lá. Esforço axial. Então esse resultado aqui, com a linha azul coincidindo com o eixo do elemento, indica que o valor é zero. Então quando eu clicar em qualquer elemento, ele vai me dar aqui o valor do esforço axial, tração ou compressão. Resultado do esforço, zero. Tá aqui o zero, ó, aparecendo. Clica em qualquer ponto do elemento estrutural, tá? Que aí ele vai aparecer esse esforço. Tudo bem? E aparece aqui em cima também, ó, a posição do elemento e o valor do esforço associado àquele ponto, tá? Esforço cortante. Então vou clicar aqui no esforço cortante. Já mudou o diagrama, né? Então esse gráfico, ó, com essa reta que não coincide mais, ele mostra como se comporta ao longo do elemento os esforços em cada ponto. E além disso, ele ilustra os valores máximos. Qual o máximo valor do esforço cortante? 49,9 kN. E onde ele atua? Na extremidade, justamente nos apoios, ó, na posição x igual a zero, valor máximo do esforço cortante, na posição x igual a vou colocar aqui no final, que não está pegando. Pronto, pegou no final. X igual a 5,6, o valor máximo, 49,9. No caso do esforço cortante, não importa se o número é positivo ou negativo. O que importa é o valor absoluto, tá? Para efeito de dimensionamento. Então, 49,9. Tá? Segundo dado, né? Momento fletor. Então, o momento fletor, clicando aqui, ele vai me mostrar os valores máximos. Momento fletor positivo é aquele que se encontra abaixo da linha do elemento estrutural, 23,3 kN por metro. Clicando aqui, ele dá exatamente o ponto. Então, na posição 2,81 eu tenho o esforço máximo, 23,3 kN por metro, positivo. E nas extremidades, ou seja, nos apoios, nos engastes, eu tenho os valores máximos negativos, 46,6 kN. Tá? Então é essa informação que a gente extrai do F2, os valores máximos e os pontos onde eles ocorrem. Tá? Então para a viga, esforço cortante máximo, 49,9 atua na extremidade. Isso vai ser importante para a gente dimensionar uma ferragem que a gente chama de estribos. Momento fletor, valores máximos, momento fletor positivo 23,3 no meio da viga, momento fletor máximo negativo nas extremidades de 46,5. Esses elementos, tá? Esses valores, resultados vão ser importantes para a gente dimensionar a ferragem longitudinal, que a gente chama de armadura longitudinal. Bom, então é isso que a gente utiliza o F2, tá? Para fazer análise estrutural, sabendo os valores máximos dos esforços e os pontos onde eles ocorrem. Além disso, o F2 pode informar para a gente também, né, a deformada, ou seja, né, como vai ficar a viga após, né, essas cargas atuarem. Tá? Isso serve para a gente medir aqui o ponto, né, de deflexão, ou seja, o deslocamento vertical da viga. O valor máximo que ele mostra aqui desse deslocamento é 0,6 milímetros. Tá? Esse dado que ele mostra aqui, ó, deslocamento vertical, 0,6 milímetros, que é um valor, tá? 0,6 é menos de 1 centímetro, que, né, a gente também analisa por norma esse valor aqui. Tá? Se esse valor for maior do que o de norma, então você vai gerar uma sensação de desconforto para o usuário. A edificação não vai cair, mas, né, a usabilidade, a funcionalidade daquele ambiente vai estar comprometida. Tudo bem? Bom, então essa é a análise do F2.